Boa tarde. Na nossa cidade ainda, por vezes, a pergunta que me faço toda vez que acorro à casa religiosa, seja ela o centro espírita ou qualquer uma outra, uma pergunta marcante sempre fica presente, é: o que procuro? Lógico, nesse processo, em várias vezes, eu procuro, já por motivos diferentes, a cura, o consolo, o aconchego, as energias, a força. Mas depois de ter adentrado a casa espírita e conhecido o conteúdo que a doutrina espírita traz, num sentido extremamente esclarecedor, isso começou a mudar de tom. Por isso eu trouxe a figurinha que tem aqueles 3 macaquinhos, uma figurinha muito conhecida, como representa o não vejo, não ouço e não falo. Ou seja, o que é isso? Ele representa um esforço muito grande que todos nós temos, no sentido de ignorar a realidade dos fatos. E vivemos, por vezes, nesse não ouço, não vejo, e na inércia, sem não utilizar a palavra como forma de modificação do contexto, do ambiente onde nós vivemos. Mas para falar desse contexto, desse ambiente, a doutrina espírita, quando aparece, ela me traz a visão um pouco diferente. Porque levando em conta que a nossa vida agora chega a uma média de 85 anos, mas lá, uns 3 séculos atrás, onde encarnando como escravo, devo ter vivido uns 40 anos no máximo, e olha lá, o tempo de vida era curto e pequeno. Imagine que nós falamos de uma eternidade. Então, esse pequeno nicho de 5 décadas iria definir toda a eternidade da vida. Porque dentro da crença judaico-cristã, da qual descendemos, na sua evolução histórica, vamos perceber que a ideia da imortalidade da alma é presente em todas elas. Em todas elas, essa ideia é claramente presente. As brigas, disenções, dúvidas, é quanto? Se retorna, se não retorna, se vai para o inferno, se não vai para o inferno, as coisas menores, mas algo está descrito. Somos imortais. Então, veja que, representando de uma maneira tosca e grosseira, é como se você julgasse o seu filho por um dia de vida dele. Um dia de vida. Você batesse uma sentença e aquilo ali ficasse ad infinito. Ora, se quando nós pegamos um livro, qualquer, e lemos ele hoje, temos uma impressão. Quando nós lermos ele daqui a mais 2 anos, muda. Daqui a 10 anos, muda. Por quê? Porque o que nós chamamos de matéria, em um desejo absurdo de dar às coisas uma conotação de totalidade e unicidade, é fantasioso. Porque nada é por si só. De tudo que você encontra, aquilo que você leva consigo não é o que lhe mostraram, mas o que seus olhos é capaz de enxergar naquilo que lhe mostraram. Por isso, o livro muda deste jeito. E por que eu estou falando isso? Porque agora eu estou tentando congelar a atitude do filho no tempo. E agora sou eu que avanço no tempo. Então, olhando a atitude dele aos 40, eu vejo de um jeito. Aos 70, eu vejo de outro. Ou seja, além da própria vida como um todo não puder ser resumida a um dia de meu filho, que no caso seria minha filha, que eu tenho 2, há algo que fica claro e nítido. O meu olhar sobre ela não pode ser congelado, porque
cada vez que eu olho, eu vejo de outro jeito. Então isso é a necessidade que nós temos de abrir os olhos e os ouvidos a essa multiplicidade que a vida nos oferta a cada dia. Mas, Fernando, que multiplicidade é essa? Justamente quando nós começamos a perceber a imensidão do que é isto que o Livro dos Espíritos deixa claro, somos todos espíritos, as coisas mudam. A primeira coisa que muda é que você aprende a se perdoar. Porque a pessoa de hoje não foi a pessoa de ontem. As coisas vão mudando. E veja só, se nós como pais vamos entender que, se eu digo que somos espíritos, e eu não posso então julgar a vida do meu filho por causa de um dia, se eu entendo que são espíritos, eu não posso julgar a vida dele por uma existência, porque enquanto espírito tivemos múltiplas existências, múltiplas formas de ver. Mas, Fernando, tem pessoas que parecem que é uma rocha, está ali na cara o que está acontecendo, e ela não muda, ela não vê, ela não traça, ela não faz, ela não acontece. Quando eu comecei falando desse poder maravilhoso do Evangelho, aonde o Espiritismo trazendo a percepção da vida como um contínuo, e não um contínuo que se escreve em 5 décadas, mas um contínuo que se escreve no decorrer de toda a existência, então, aí eu vou conseguir entender melhor. Que na realidade, a vida não me castiga por nada. A vida sempre me dá a oportunidade de começar agora e fazer um novo fim. Por que isso? Justamente porque ela não pode me cobrar pelo que eu ainda não tenho. E ninguém dá aquilo que não tem. Mas, Fernando, quando você mostra espírito, quando eu fico assim, mas, Fernando, é como se eu estivesse conversando com um outro interlocutor aqui, imaginário, mas não é imaginário, não, ele é real. Às vezes ele me pergunta, mas, Fernando, você diz essa história de espírito imortal? E lembrando da Bíblia, lá diz, vós sois deuses, né? Então, poxa, se é isso, se somos deuses, já temos tudo em nós. Mas só que ainda não despertamos para o que somos. E como não despertamos para o que somos, continuamos a caminhar como se fosse aquela figurinha antiga que era essa. Porque não conseguimos perceber ainda que esta luz, que é se perceber espírito, nos coloca próximo do divino. Porque o divino, certo? Como excelsitude é o máximo na caminhada do humano, porque tudo que nós descrevemos a partir de nós. A ideia é nos convidar, a entender que o que há para nós fazermos é conhecermos o nosso potencial. E isso só é possível dessa forma. Porque às vezes nós vivemos assim. Nós fomos criados dentro de um modelo da busca de uma finitude. Ou seja, para tudo tem que ter uma finalidade. Certo? E a finalidade eu estou colocando como sinônimo da finitude, né? Então alcançou a finalidade, finish. O contrário, a vida não tem uma finalidade. A finalidade da vida, se pudermos descrever alguma, é manter-se na caminhada. Porque, como já dizia Fernando Pessoa, que em vez daquela velha história de que nós só temos uma única verdade na vida, ou seja, vocês vão morrer todos. Eu não. Meu corpo vai voltar à terra, mas eu espírito sou imortal. Mas você já essa brincadeira que só temos uma certeza, Fernando Pessoa traduz de uma outra forma. Nós temos 3 certezas. A primeira, a certeza de que estamos sempre a recomeçar. Depois, a certeza de que devemos continuar sempre. E depois, a última e mais das belas certezas, é que seremos interrompidos antes de terminar. O ser interrompido antes de terminar é porque não há fim. A finalidade da vida é o caminho, é a caminhada, é a jornada. Não há um ponto de excelsitude no qual eu vou chegar e tudo terminou, tudo está completo.
Então, às vezes, para resumir de uma maneira mais simples, às vezes qual é o seu caminho? É a finalidade, às vezes, nessa encarnação, só de conseguir olhar para você mesmo no espelho, nu, pelado, mas não dos trajes físicos, mas nu e pelado, poder olhar frente a frente e se ver como você é. Contudo, há uma história na mitologia muito interessante, que eu vou trazê-la como um paralelo agora. Porque veja, qual é a importância de nos vermos como nós somos? E por isso eu fiz uma arrumação nesse tema para essa abordagem, iniciando o ano dos nossos trabalhos. É porque, veja só, como é que eu vou programar? Conhece aquela parábola de que uma parábola, mas que tem uma tradução na história dos 3 porquinhos, né? A casa de palha, a casa de madeira, a casa de concreto, certo? E depois, aonde você bota a casa, né? A casa de concreto em cima da areia vai ser, às vezes, um desastre, se não foi programado uma fundação específica para aquilo. Ela, em cima das encostas, também não. Então, ou seja, toda construção, ela vai partir de um pressuposto de conhecimento do terreno, do material, para que ela seja sólida. Às vezes, essa encarnação, vamos passar para começarmos a aprender a olharmos para nós mesmos. E aí fazermos para nós propostas mais factíveis. Comecemos por propostas menores e possamos ir avançando dia a dia em propostas maiores. Por quê? Boa parte dos nossos problemas estão em nós mesmos. Na forma como nós lidamos, vemos e interagimos com as coisas. E qual é a doença? A doença é a nossa incapacidade de, aceitando como estamos, nos fazer uma proposta de estar diferente, melhor, num outro momento. Criando uma trajetória factível. Porque não adianta eu querer pular daqui para cima do mezanino. Não dá. Nessa encarnação não dá. Desdobrado dá para volitar, mas fora disso não. Então, a grande doença é nós acharmos que a vida nos puxou o tapete com a doença, com a separação conjugal, com o problema dos filhos. A vida não puxa tapete de ninguém. A vida apenas quis lhe mostrar que neste seu caminho, que quem constrói a pessoa que você é você estava se iludindo, achando que tinha o que não tinha, que era o que não era. E aí achou que a vida lhe deu uma rasteira. Não, mas a vida está me punindo. Eu conversando com minha irmã, que também é espírita, e aí ela fazendo essa descrição, por que é que nós temos a mania de buscar o sofrimento? Lógico, quando vamos falar do humano, e aí a essa imagem vai se juntar essa imagem de autoconstrução, e vai se juntar mais uma imagem ali no canto, não era essa que eu queria agora, era essa imagem daqui, certo? Aonde você que cria, tanto cria o contato com a luz, como o contato com a escuridão, que é a dor. Ela dizia o seguinte: por que é que nós vivemos sofrendo tanto? Nós buscamos o sofrimento, nós fazemos com que seja tudo pela dor. Aí eu fiz uma correção, tomando, lógico, a particularidade de dizer que era minha, né? Porque às vezes quando a gente fala, é aquela história que tem gente que gosta quando a gente fala referenciando, né? Para quem falou, de quem tirou aquilo. Eu estava respondendo para ela o seguinte: nós temos não, assim não pega muito pesado, mas nós temos um ranço da crença judaico-cristã, que é a história do crime, culpa e castigo. Se houve um erro, tem um culpado. E se tem um culpado, resolve o problema castigando a criatura. Aonde nós vamos entender que a regra não é essa, mas ainda vivemos dentro dela. E aí criamos o castigo para nós mesmos. Não é a vida, não é Deus, não é ninguém. E o castigo que nós criamos às vezes é ficar absorto dentro da dor, sem lembrar que por maior que seja a nossa dor, podemos ter um ato de amor ao enxergar o outro que caminha conosco com a própria dor dele também, entendendo que cada um dá à sua dor a proporção que quer, que consegue.
E aí, por que essa conversa com ela? É porque a gente não sofre porque quer, não. É porque o movimento natural é que a gente sempre busque uma posição cômoda, tranquila, que não nos inquiete. Que a gente fique ali na boa, tranquilo. Então a gente às vezes briga e batalha para alcançar aquele status. E fica. E faz tudo para não sair dali. É aquela história da relação a dois, onde alguns dizem assim, mas no passado nossos pais viviam mais casados. Eles se suportavam mais. As mulheres se subordinavam mais. Porque a questão é, mas tinha muito amor, tinha muito hábito. Onde você se habituava àquele padrão de convivência e cultivava-o como se esse hábito fosse aquele amor. Estou falando amor que a gente fala sobre troca, sobre construção conjunta. Não é eu dizer, vou viajar. É bem, o que é que vamos fazer nessas férias? Será que a viagem seria uma boa? E ela dizer, eu acho que não. É melhor a gente ir aqui para a linha verde. É construção conjunta. Não é imposição. É fiar com o outro. Mas ele não chegou até agora. Mas é porque ele está trabalhando para as coisas serem arrumadas depois. Mas ela não chegou porque ela está trabalhando. Ou seja, há uma confiança de um do outro, porque os dois constroem uma vida em conjunto. E esse fiar com, que não é tão simples, né? É preciso haver um desejo, uma abertura. Nós confundimos com hábito. E aí é fulana que se habituou com João, que briga com ela, às vezes bate nela, trata grosseiramente. E aí afasta-se dele e volta de novo. A gente diz mulher de bandido, né? Toma porrada e volta de novo. Se habituou. Porque entre estar fora daquilo e viver a realidade de estar fora daquilo, ela prefere viver aquele ambiente que é aparentemente grosseiro, mas traz para ela alguma segurança. Traz para ela, às vezes, a posição de vítima, que sendo vítima, ela já está, às vezes, ali feliz. É porque ela quer sofrer? Não, porque ela não quer sofrer. Ela quer ficar naquele lugar que está. E é assim que nós fazemos. O mal que lhe acomete hoje busca de alguma forma fazer você enxergar aquilo que você precisa transformar e mudar em você mesmo. E que, como você não enxergou de outras formas, está vindo agora na forma de dor. Porque sair do lugar cômodo e tranquilo dói. A nossa dor é essa. Agora, precisamos nos entender, então, como espíritos imortais e entender que toda dor, certo? Ela tem por finalidade uma integração do aprendizado na jornada. Então, seja o que quer que eu ou você esteja passando, não lhe destruirá. Seu corpo talvez vá de volta à terra, mas não lhe destruirá. Há necessidade dessa compreensão? Há, para que você possa fazer para você uma proposta de espírito. Porque quando você acorda do outro lado, sem ser possível mais retornar a este lado, nada é mágico. Mas, Fernando, eu só tenho 3 dias de vida. Procure nesses 3 dias de vida repassar a sua história, perdoando a si e ao outro, para que ao despertar do outro lado, essa semente de perdão que você plantou, resplandeça e seja a luz iluminar a sua jornada, porque você acorda do outro lado do mesmo jeito que você apagou quando estava aqui. Então, a ideia é que nós possamos integrar isso, nos entendendo espíritos. Então, tudo que passamos, mas Fernando, eu não sei ainda por que nem para que é. Não esquente a cabeça. Se quiser pagar uma consulta para o psicólogo, tudo bem. Para o psicoterapeuta, também tudo bem. Mas eu não tenho grana, não tem problema. Sabe o que é que você faz? Esqueça tudo que eu falei e faça o bem. Todo obstáculo que você encontrar para fazer o bem, isso faz parte do espinho que você precisa superar na sua caminhada. Todo obstáculo que você vai encontrar, ele vai estar lhe demonstrando isso. Porque os problemas não são atestados de fracasso, mas oportunidade preciosa de iluminação. E é esse o processo de cura que a vida nos convida. Mas então, Fernando, quer dizer que se eu chegar lá dentro, ninguém vai me ajudar a me perceber espírito nesse caminho? Vai sim.
vão ajudar os espíritos que estão com vocês, que são equivocados, precisam de auxílio, e vão ajudar vocês também. Só que tudo que eu falei agora é para que você responda para você mesmo. Para que eu quero a cura? Se for para continuar no lugar cômodo que estava, sem modificar sua própria proposta de vida, qual o sentido desta cura? Qual o sentido que esta cura alcança? Porque a cura é da alma, não é do corpo. Quando a alma se propõe e ela absorve, ela transforma e muda também o corpo e muda o nível da consciência, aonde a gente começa a entender que essa luz que se acende em todos nós, como fruto de uma construção de muitos, porque a gente vai dizer, mas Fernando, a nossa trajetória é solitária. Eu tive um amigo que passou por um problema de saúde sério. E foi interessante que o problema foi dele, né? Quem foi fazer reflexão foi eu. Lógico não que ele não tenha feito, ele faz as dele. Mas uma das coisas que eu estava percebendo é o seguinte: o nível de conectividade que existe quando começamos a nos olhar enquanto espíritos. Por quê? Aquela pessoa que lhe ama, não esse amor vulgar do encontro físico de dois corpos em um leito conjugal ou não conjugal, não. Amor é aquele sentimento que você tem pelo outro sem pedir nada em troca. Você ama de graça. Não quer dizer que você não se aborreça, não se chateie com ele, não. É que isso acontece, mas isso não tem o poder de apagar o que você sente pelaquela pessoa. Isso é indelével. Às vezes foi um amigo de infância. E quando você lembra dele, aquele sentimento gostoso aparece dentro de você. E essas linhas nos conectam para nunca mais se desfazerem. São os laços da alma. Então a sua trajetória é só sua, porque só você pode fazer. Mas há muitos amigos orando por você. Então agora há muitos amigos aqui orando por você. Porque lhe amam, assim como há pessoas que você também ama, e às vezes não está conscientemente conectado a elas. Mas dentro de você, toda vez que você lembra, uma luz se acende. Então a conexão permanece sempre, só não a nível da consciência. Então a primeira coisa que eu estou trazendo, adicionando a imortalidade da alma, é que não estamos sós. E como perceber, Fernando? Simples. Se lembra que eu falei da lembrança daquele coleguinha de escola e uma luz que parece, quando você lembra dele, a luz se acende em você? É porque justamente essa situação acontece quando você cria de você para com o outro. Então, busque fazer o bem a alguém sempre. Às vezes o melhor bem que você faz é saber calar. Às vezes o melhor bem que você faz é aprender a ouvir. E às vezes o melhor bem que você faz é lhe chamarem para caminhar, lhe obrigarem a caminhar com ele 1000 quilômetros. E aí você, em vez de andar 1000, andar 2000. Porque os primeiros 1000 ele lhe obrigou. Você estava andando com ele, mas os outros 1000 é ele que está andando com você. A vida nos convida a aprender a fazer essa partilha. Mas Fernando, meu filho, meu marido, meu vizinho, meu fulano, meu cicrano, porque a gente tem o hábito de dar ao outro o poder de gerir ou de modificar a nossa essência de vida. Então eu sou infeliz por causa do outro? Não, eu sou infeliz pela minha ignorância, que não sei ainda valorizar quem eu sou e entender que dar ao outro o direito de entrar na minha interioridade e, com isso, me fazer sofrer, aconteceu porque eu deixei. Então, o que a vida pede é: seja mais fraterno com o outro. E aí, cada vez que você vai e ajuda alguém, a luz que se acende é no seu coração. Porque no seu momento de dor, que talvez a despedida do túmulo esteja presente aos seus olhos, toda lembrança que você trouxer será mais uma luz a iluminar o seu caminho na trajetória que a vida lhe convida a fazer. Não espere que ninguém seja luz para você. Seja você sempre luz
na vida de alguém. E a luz daquela que tem uma voltagem fraquinha, aquela de 5 watts, porque não cega, não oprime o outro. É apenas a luz que se coloca como exemplo do caminho e não se impõe como aquela que torna tudo evidente. Esse convite nos é feito para que nós possamos então estar buscando, ao entrar lá dentro, algo que é de mais valioso na vida, que não é a saúde, não é o dinheiro, é a paz de espírito. Porque em paz, aqui você viverá. E em paz, quando partir, do outro lado também estarás. E estando em paz, não será mais um desalentado a perseguir outros, os demais. Será sim uma alma de luz a acalentar a outros, como muitos que vocês não veem, estão aqui a acalentar vocês. Então busque, ao adentrar, ou aqui continuar para as etapas seguintes do trabalho, alimentar a paz no seu coração.